12ª questão. Em periquitos australianos, observam-se principalmente as seguintes cores de plumagem: amarela, azul, branca e verde, condicionadas por dois pares de genes que segregam-se independentemente e que interagem entre si. Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos, os indivíduos que apresentam em ambos os losses pelo menos um dos alelos dominantes são verdes, e que os indivíduos que apresentam um losse com genes recessivos e o outro com pelo menos um dominante são azuis ou amarelos. Podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os losses heterozigotos é... Bom, pessoal, a gente vai ver que aqui na verdade a gente tem duas possibilidades de resposta que na verdade são a mesma. Então vamos começar aqui pelo final. Ele pergunta, né? A proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os losses heterozigóticos. Se ambos são heterozigóticos, eles são do tipo azão, azinho, bezão, bezinho. O que geram essas quatro possibilidades de gametas, tanto para um quanto para outro. E se você colocar aqui no quadro de Punnett, você vai ter as 16 possibilidades que nós temos quando eu tenho um duplo heterozigoto cruzando entre si. Então ele fala que os indivíduos brancos, que ele diz bem aqui, sabendo-se que os indivíduos homozigóticos recessivos brancos, eles são homozigóticos, né? Então tá aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho, são os indivíduos brancos. Eu coloquei aqui a cor, pessoal, para representar exatamente a cor desses periquitos. Então tá aqui um indivíduo branco, duplo heterozigoto, aliás, duplo homozigoto recessivo. Os indivíduos em que ambos os losses, ou seja, que vão ter pelo menos um alelo dominante em cada um, ou seja, ele vai ter pelo menos um azão e um bezão, eles são verdes. Então todos que têm pelo menos um azão e um bezão, eu marquei aqui, são verdes, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui ele fala, pessoal, que os indivíduos que apresentam um losse com gene recessivo e o outro e pelo menos um dominante são azuis ou amarelos. Aí, pessoal, aqui, nesse caso, eu tenho duas possibilidades. Quais são elas? Por exemplo, se eu chamar o azão de gene azul, né, eu tenho aqui pelo menos um azão e o outro é recessivo. Então, aqui seria azul, azul e azul. Se o bezão for amarelo, eu tenho aqui o recessivo que, no caso, se fosse azão, seria azul, né? Então, eu tenho aqui bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezão, é amarelo. Amarelo, amarelo. Do contrário, se o azão estiver relacionado com o amarelo, então essas opções aqui vão ser as opções do amarelo. E se o bezão for considerado como azul, então aqui vai ter as opções de azul. Então, como ele diz que ele não diz qual é o alelo associado à cor, ele fala que se tiver pelo menos um aqui dominante e o outro recessivo, ele vai ser azul ou amarelo, e eu coloquei aqui as duas possibilidades. Independente da possibilidade que você adotar, você vai ter o que? 9 verdes, 3 azuis, independente de qual você adotar, 3 amarelos e um branco, que no caso seria o item C como resposta.